Imagine um homem simples, sem títulos ou posição de destaque, levantando a voz contra toda uma nação. Ele não era sacerdote, rei ou militar. Era apenas um pastor e agricultor, mas com uma mensagem tão poderosa que ecoa até os dias de hoje. Esse era Amós, o profeta de Tecoa, chamado por Deus para confrontar o pecado de Israel e anunciar o juízo divino. Mas por que a mensagem de Amós é tão importante para nós hoje? E o que ela tem a ensinar sobre justiça, arrependimento e o verdadeiro significado da fé? Prepare-se, porque as respostas podem transformar sua vida. O século 8 a.C. foi um período de prosperidade incomum para Israel. Sob o reinado de Jeroboão II, a economia florescia, o território se expandia e os israelitas acreditavam estar vivendo sob a bênção de Deus. Mas por trás desse brilho havia uma realidade sombria. Os ricos acumulavam riquezas à custa dos pobres. A corrupção era desenfreada e a idolatria havia tomado conta da nação. As festas religiosas eram grandiosas, mas vazias de significado. Nesse cenário de decadência espiritual, Deus escolheu Amós, um simples pastor de Tecoa, para entregar uma mensagem que abalaria os fundamentos da sociedade. Amós não veio de uma linhagem profética ou sacerdotal. Ele era um homem do campo, acostumado com o trabalho árduo e a vida simples. E foi dessa simplicidade que Deus o chamou para uma missão extraordinária. Imagine a coragem necessária para cruzar a fronteira entre Judá e Israel, saindo de sua terra natal para denunciar os poderosos de um reino estrangeiro. Amós não era apenas um profeta, ele era um mensageiro divino, um porta-voz da justiça de Deus. Amós recebeu o chamado divino de uma maneira simples, mas impactante. Ele era apenas um homem que cuidava de seu rebanho e cultivava as figueiras de sua terra, quando Deus o chamou para ser seu mensageiro. Isso nos faz refletir. Como Deus escolhe aqueles que parecem não ter grandes habilidades ou influência para realizar sua vontade? Amós não era um homem de grandes recursos ou status social, mas sua missão seria grandiosa. Ele seria o profeta que desafiaria a nação de Israel, chamando o povo à responsabilidade e à restauração espiritual. Amós começou sua jornada em Judá, onde fez uma previsão de destruição sobre várias nações vizinhas, como Damasco, Gaza e Edom. Israel certamente se sentiu confortável ao ouvir essas palavras, pois sua nação estava em paz e prosperando. No entanto, logo o profeta virou seu olhar para Israel e Judá. Foi nesse momento que a mensagem de Amós se tornou pessoal. Deus não estava apenas acusando as nações inimigas, mas estava denunciando o pecado dentro da própria casa de Israel. O ponto central do chamado de Amós era a busca por um arrependimento genuíno. Ele não estava preocupado apenas com a destruição física ou com a ameaça de um juízo imediato, mas com a transformação do coração de Israel. Ele sabia que, sem arrependimento e mudança de atitudes, qualquer prosperidade material seria em vão. Deus não se agradava das festas religiosas e dos rituais vazios. Ele queria ver corações arrependidos e ações de justiça que correspondessem à sua vontade. Amós denuncia uma série de injustiças que estavam enraizadas na sociedade israelita de seu tempo. Embora o povo vivesse em prosperidade material, a vida espiritual estava corrompida. As riquezas de alguns foram acumuladas através da exploração dos mais vulneráveis: os pobres, as viúvas e os órfãos. O sistema judicial estava corrompido e os poderosos opressivos usavam sua posição para oprimir os fracos e desfavorecer
aqueles que mais precisavam de justiça. O profeta, portanto, expôs o vazio das ofertas e sacrifícios feitos ao Senhor. Eu odeio, desprezo as suas festas, não me agradam as suas assembleias solenes, disse Deus através de Amós. Amós. Tanque 21. As festividades religiosas estavam sendo celebradas de forma superficial, sem um verdadeiro arrependimento ou busca pela justiça. Amós clamou para que a justiça fosse buscada com fervor. Corram a justiça como as águas e a retidão como um ribeiro perene. Amós 5:24. Esse chamado à justiça continua a ressoar até os dias de hoje. Vivemos em um mundo onde as desigualdades sociais ainda persistem e muitos dos que têm poder e riqueza continuam a ignorar as necessidades daqueles que estão em posição de vulnerabilidade. O apelo de Amós à justiça não é apenas para aqueles de sua época, mas também para nós, hoje. Ele nos desafia a agir, a lutar contra as injustiças e a viver de maneira que reflita o caráter de Deus. A mensagem de Amós não foi apenas um apelo ao povo de Israel. Ela transcende o tempo e continua a ser um chamado para nós. Em um mundo que frequentemente luta contra os mesmos desafios de hipocrisia, desigualdade e falta de espiritualidade genuína. Mas como essas lições podem ser aplicadas no cotidiano moderno? Vamos explorar. Primeiro, Amós nos ensina sobre a importância de uma fé autêntica. Ele condenou veementemente a hipocrisia religiosa de seu tempo. Festas, sacrifícios e rituais vazios que não refletiam o caráter de Deus. Hoje, muitos de nós podemos cair na armadilha de seguir tradições religiosas sem compreender seu verdadeiro propósito. Amós nos lembra que Deus não busca performances externas, mas um coração transformado e ações que reflitam seu amor. Como podemos tornar nossa fé mais genuína? Talvez seja servindo aos necessitados, perdoando de coração ou praticando a justiça em nossas decisões diárias. Em segundo lugar, Amós desafia a nossa visão sobre justiça social. Ele denunciou com fervor os ricos que exploravam os pobres, alertando que Deus está atento a toda forma de opressão. Nos dias de hoje, isso é um convite claro para examinarmos como tratamos aqueles ao nosso redor. Será que estamos contribuindo para um mundo mais justo? Ou fechamos os olhos para as necessidades dos marginalizados? A mensagem de Amós nos encoraja a agir, seja ajudando comunidades vulneráveis, levantando a voz contra injustiças ou defendendo a dignidade de cada ser humano. Outro ponto crucial é o relacionamento com Deus. Amós repetidamente alertou sobre o juízo divino, não como uma ameaça, mas como um chamado à reconciliação. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. É um convite poderoso para refletirmos sobre onde estamos espiritualmente. Como está o nosso relacionamento com Deus? Estamos cultivando um diálogo sincero com Ele, ou nos escondemos atrás de desculpas e distrações? Amós nos desafia a retornar a um lugar de sinceridade e compromisso com o propósito divino. Embora a mensagem de juízo de Amós seja forte e impactante, ela não é sem esperança. Deus, na sua misericórdia, oferece uma oportunidade para restauração. No final do livro de Amós, há um vislumbre de esperança. Em Amós 9, 11, 15, Deus promete restaurar o tabernáculo caído de Davi, uma metáfora para a restauração de Israel após o juízo. Ele promete que o povo será restaurado e voltará a viver em paz e prosperidade, se arrependerem e voltarem ao Senhor. Este é um convite para todos nós. Mesmo quando nos afastamos de Deus, Ele nos oferece uma oportunidade para retornar. Não importa o quão grande seja o pecado, a graça de Deus é maior.
Ele está sempre pronto para perdoar e restaurar aqueles que buscam com sinceridade. Assim como Deus restaurou Israel, Ele também deseja restaurar nossas vidas, nossas famílias e nossas comunidades. O convite para a restauração não é apenas uma promessa para Israel, mas uma verdade viva para todos nós. À medida que encerramos essa jornada pela vida e mensagem de Amós, somos confrontados com uma verdade atemporal. As palavras de Deus, mesmo proclamadas por um humilde pastor há milhares de anos, permanecem tão relevantes hoje quanto eram no passado. Amós nos mostrou que o verdadeiro culto a Deus vai além de rituais e tradições. Ele se manifesta em vidas transformadas pela justiça, pela compaixão e pela busca por um relacionamento genuíno com o Criador. O legado de Amós é um lembrete poderoso de que Deus está profundamente interessado em como vivemos nossa fé no cotidiano. Ele nos desafia a sermos corajosos, a enfrentarmos as injustiças do mundo e a vivermos de acordo com os valores divinos, mesmo quando isso significa ir contra as normas de nossa sociedade. Essa coragem de Amós é um exemplo para cada um de nós. Não importa quão pequeno ou insignificante possamos parecer, Deus pode usar nossas vidas para impactar o mundo ao nosso redor. Agora, o desafio está em nossas mãos. Como vamos responder à mensagem de Amós? Vamos ignorá-la como muitos em Israel fizeram, ou vamos deixar que ela transforme nossos corações e ações? Cada escolha que fazemos tem o potencial de refletir a justiça e o amor de Deus, e essa é a essência do legado de Amós. Então, ao encerrar este vídeo, lembre-se: o chamado de Amós não era apenas para Israel, ele é para todos nós. Que possamos viver com integridade, praticar a justiça e buscar a Deus de todo o coração, permitindo que suas palavras nos inspirem a sermos agentes de mudança em nosso mundo.